Anderson, obrigado pelo convite. É um prazer estar apresentando junto com você a parte de segurança da informação. Acho que vai ser muito relevante, né, para os nossos participantes. Assim como várias pessoas aqui, eu também faço parte lá do grupão do WhatsApp. É um prazer sempre que possível ajudá-los com informação, com conhecimento. Né? Acho que esse é o objetivo do nosso grupo, ele é muito bacana. Uma troca de informação fantástica. Gosto muito de participar, contem sempre comigo para poder a gente, né, evoluir, trocar informações em relação à segurança da informação. Acho que praticamente ninguém ainda me conhece, né? Eu sou o Geraldo Gonçalves, eu sou o DPO da NetSol, diretor executivo, e nós preparamos uma apresentação para vocês que são DPOs e consultores, né? A gente quer ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre segurança da informação, para que vocês possam ter um pouquinho mais de conhecimento, segurança, argumentos, para poder trabalhar essa parte de consultoria dentro das empresas. Para quem ainda não conhece a NetSol já tem 21 anos no mercado. A gente trabalha com soluções de tecnologia voltadas para a internet, segurança da informação, e nós somos certificados na ISO 20000 desde 2010, praticamente mais da metade do nosso tempo de vida, a gente trabalha com a ISO 20000, que atesta, né, a questão de segurança na qualidade do atendimento, dos processos. Isso ajuda muito a gente a ter o discurso de segurança da informação. Esse ano, nós começamos a trabalhar na adequação da NetSol à ISO 27001. Né? A ISO 27001 ela é muito voltada para a segurança da informação e vai afinar ainda mais o nosso discurso em relação a esses conceitos, a LGPD, né? E com isso nós vamos poder auxiliar cada vez mais, né, vocês consultores e até os nossos clientes com soluções de tecnologia voltadas para a segurança da informação. Por falar nisso, né, o Anderson já fez uma brilhante abertura falando, né, sobre alguns dos pilares, né, dos pilares da segurança da informação, né, e só realmente para complementar, né, todos aqueles 5 pilares que ele informou no início, né, todos eles o quê? Estão voltados para a segurança da informação. Né? Realmente a gente tem que preservar a confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e tudo mais. Né? Então é importante que esses pilares eles estejam sempre íntegros, né, para poder garantir a questão da segurança. Né? Um conceito básico que as pessoas confundem muito, né, a diferença entre segurança de dados e privacidade de dados. Né? A privacidade de dados, ele colocou um texto muito bacana, né, que realmente, né, o direito dos indivíduos na finalidade da coleta e processamento dos dados. Né? E a segurança dos dados é o que nós vamos conversar hoje aqui, né, mais a parte tecnológica da solução, são os meios que a gente utiliza para proteger, impedir que terceiros acessem os dados, ou até mesmo os dados vazem. Um exemplo de quebra de um desses pilares é o acesso não autorizado. Né? Ou seja, quando algum dado é modificado ou violado, né, indevidamente, a gente tem uma quebra da integridade. Né? O dado teve um acesso não autorizado, foi modificado sem a devida permissão. Né? A gente ouve na mídia muita coisa em relação a esse respeito. Né? Eu peguei uns dados aqui recentes, né? Por exemplo, no início do mês, uma ex-funcionária de uma cooperativa de crédito dos Estados Unidos apagou mais de 21 mil dados na base de dados. Né? E o que ela alegou? Eles não revogaram o meu acesso, então eu o apaguei. Ou seja, ela foi mandada embora, ela foi demitida, ela tinha acesso a falar e apagou. Ou seja, ela estava no direito dela. Não foi ético, né? Não foi bonito, mas ela teve o acesso e apagou. Né? Ou seja, a TI esqueceu de apagar os direitos de acesso dessa pessoa após a demissão. Esse é um dos itens que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente.
Semana passada, nós estamos no dia 26, exatamente, né, a Polícia Federal descobriu que teve participação nos servidores, né, alterando dados, né, do auxílio reclusão para que pessoas recebessem auxílio, né? Ou seja, o direito de acesso que esses servidores têm àquele dado permitiu que houvesse um acesso não autorizado e que ele fosse modificado. Uma outra forma, né, de perda, né, de um dos pilares é o vazamento de dados, né? Quando os dados são vazados, a gente perde um pilar muito importante que é da confidencialidade. Ou seja, faltou uma proteção adequada àqueles dados. Os dados, eles vazaram e foram expostos. Exemplos recentes, né, de vazamento de dados, né, o INEP, né, onde os alunos têm a questão das inscrições da POENAD e tudo, né, foi mais ou menos no início desse mês, descobriu um item vulnerável e que permitia o vazamento de dados dos alunos. Esse aqui aconteceu também semana passada, um site público vazou 426 milhões de dados pessoais e 109 milhões de CNPJs. Ainda não sabemos qual foi o órgão público, estão cogitando que foi uma operadora de telefonia, a gente não sabe, mas os dados vazaram para a internet. Em agosto, né, o Detran de São Paulo teve vazamento de mais de 2 milhões de dados, né, os dados foram expostos na internet. Esses dados, às vezes, eles são expostos gratuitamente, às vezes esses dados são negociados na dark web para poder realmente ganhar dinheiro, são trocados por bitcoins, e é assim que os hackers ganham dinheiro, né? Com questão de invadem, roubam os dados e vendem, né? Existe um outro ataque muito comum, né? Está acontecendo já há alguns anos, é o ataque por ransomware, né? Quando o ataque por ransomware acontece, você não perde a integridade, você não perde a confidencialidade, você perde apenas o quê? A disponibilidade. Por quê? O ataque por ransomware, ele faz a criptografia dos dados que estão nos servidores ou no banco de dados e a pessoa, né, a empresa, ela não consegue mais ter acesso àquele dado. Ele está indisponível, né? Ele não vazou, ele não foi modificado, mas ele simplesmente foi criptografado. E os hackers, o que eles fazem? Eles pedem resgate para poder liberar as informações novamente e dependendo do porte da empresa, são resgates milionários, né? Um caso recente que aconteceu esse mês foi o da Renner, né? A Renner teve todos os seus servidores e dados criptografados. Os hackers conseguiram criptografar todas as informações e pediram resgate. Dizem, né, que pediram resgate de $1 bilhão, uma coisa nesse sentido assim. E como a Renner tinha um plano de contingência muito bem feito, eles conseguiram subir uma outra estrutura, voltar o backup que estava íntegro e voltar a funcionar. Agora, como uma empresa muito grande, com um volume de dados muito volumoso, né, muito grande, eles demoraram 2 dias e meio praticamente para poder voltar ativa, né? Mas é um ataque de ransomware onde não houve vazamento de dados, onde não houve modificação dos dados, mas simplesmente ficou indisponível, né? Então, temos que ter cuidado, né, com todas essas informações, né? Quando vocês chegarem para prestar consultoria e adequação LGPD para os seus clientes, vocês vão ter que fazer uma série de perguntas, né, de como, por exemplo, os dados estão classificados, né? Existe aquela classificação dos dados onde essa porção dos dados eles são confidenciais, somente algumas pessoas têm acesso àquela informação, somente leitura e gravação. Existe aqueles documentos menos confidenciais, mas eles são restritos, né, um pedaço da empresa, um pedaço da equipe. E existe aquela informação que é pública, né? Normalmente a informação que é pública, ela está no site, ela está nas mídias sociais e tudo mais, né? Então é importante, né, fazer essa classificação dos dados para quê? A partir desse ponto, vocês dizem, olha, tudo que é confidencial, nós vamos ter que ter alguns critérios que são restritos, são outros que são públicos, né? A gente vai poder divulgar em sites e redes sociais e tudo mais.
né? Como é que está sendo feito o controle por login e senha de cada usuário da empresa? Será que eles conseguem acessar um servidor de arquivos e acessar todos os arquivos, estão lá todas as planilhas, documentos? Será que eles têm acesso a algum sistema e nesse sistema eles têm acesso a modificar dados que não seria da alçada deles? Então tudo isso tem que ser analisado, como estão os controles de acesso. Uma outra forma que vocês vão ter que analisar, né, um outro item importante, é como é feita a troca das informações. As informações estão sendo trocadas entre a equipe, entre a empresa e o fornecedor, entre a empresa e os prestadores de serviço, de forma segura. Um exemplo, você tiver uma contabilidade externa e quando você manda um documento via o portal da contabilidade, será que existe aquele cadeadozinho lá em cima falando que o site é seguro? Ou seja, quando existe o cadeado, as informações trafegam do seu computador para o portal da contabilidade criptografado. Está passando por um meio público, que é a internet, mas os dados estão criptografados, né? Isso garante uma segurança, porque se aquele dado foi interceptado por um hacker, né, mal intencionado, ele vai ver os dados todos embaralhados e não vai conseguir ler nada, né? Então a criptografia é muito importante quando você está trafegando informações em meio público, né? Meio público é a internet, né? Isso é muito importante. Então, eu estava falando, né, sobre troca de informações, né? Falamos sobre o meio público, que é a internet. Existe outras formas de transferência de dados, né? Existem empresas que mandam dados, inclusive até por motoboy, e às vezes vai um pendrive. Será que aquela informação que está no pendrive ela está criptografada? Porque se o seu motoboy for assaltado na rua, quem tiver acesso àquele pendrive, àquele HD externo, até mesmo um notebook, simplesmente vai plugar isso em outro computador e enxergar todas aquelas informações? Então, se existe uma troca de informação, principalmente dados pessoais, dados sensíveis, dados financeiros, né? Tudo isso tem que ser levado em conta quando existe a troca de informações. Outra forma que é muito comum quando a empresa ela tem matriz, filiais, né? E até pessoas trabalhando em home office, será que a comunicação entre a matriz e filial, ou entre os colaboradores que estão em home office, acessando os sistemas da empresa, estão acessando por um meio seguro, né? É muito comum a gente encontrar nas empresas, assim, não, eu abro o terminal service aqui da máquina, eu abro uma porta de terminal e para mim é seguro. Não é. É importante que exista uma VPN, né, que é uma rede privada, onde os dados que trafegam entre a matriz e filial, ou home office e os servidores da empresa, passem por esse túnel criptografado, e aí sim ele tem acesso ao sistema, né? Abrir uma tela de terminal para a internet é muito inseguro, não é recomendado, é feito em ultíssimo caso, né? Não é interessante que seja feito dessa forma, tá? Como é que é feito o descarte das mídias, né? Isso, às vezes, as pessoas não se preocupam muito com isso. Você tem aquele servidor que está com HD mais velho, você precisa fazer um upgrade, aí você tira aquele HD, copia os dados para lá, e o HD velho, o que você fez com ele? Será que você formatou? Se tiver informações muito importantes, não seria interessante destruir, né, aquele disco rígido? Às vezes as pessoas copiam dados em pendrives e tudo mais, e depois de um certo tempo larga por ali. Será que o dado ali está criptografado? Ou deu algum tipo de defeito? Ah, não, estragou, joga fora no lixo. Mas será que um especialista em tecnologia não conseguiria acessar aquela informação com um pouco mais de tecnologia e recuperar aqueles dados? Né? Por que não destruir essas informações? E quando a gente fala não só de tecnologia, mas também existe o descarte de papel, né? Será que as pessoas estão descartando papel adequadamente, né? Tem empresas que têm aí 30, 40, 50 anos de existência e tem um armário lotado de informações, com papéis que já poderiam ter sido descartados, né? Para que guardar?
né? A LGPD, você sabe muito bem, tem um item que fala sobre descarte, né? A exclusão dos dados, a eliminação desses dados. Para que guardar, né? Se não é mais útil ou importante. Vamos, né, ajudar o nosso cliente, né, nessa adequação. Eu preparei essa apresentação pensando, né, igual o Anderson falou, no NIST, né? Ele é um framework muito interessante de segurança da informação. Aí eu montei um cenário bem interessante, onde nós temos uma matriz. Essa matriz ela tem duas filiais, elas têm uma aplicação em nuvem, alguns colaboradores trabalhando em home office por causa da pandemia, né? Isso ficou muito comum hoje. Provavelmente muitas empresas não irão retornar, né, para o presencial, mesmo depois que acabe a pandemia, que foi um projeto que deu certo, né? E ele tem, por exemplo, o e-mail e aplicativos hospedados no Microsoft 365. Poderia ser no Google, poderia ser no Salesforce, poderia, né? Tem várias aplicações de nuvem que poderiam estar sendo utilizadas, tá? E tudo isso se conecta pela internet. Ou seja, nós vamos analisar, né, nesse framework, todas as possibilidades onde podem ocorrer vazamento de dados, tá? O framework que a gente resolveu adotar, do NIST, ele tem mais ou menos 170 controles, tá? É impossível a gente fazer isso numa manhã, então nós vamos analisar, eu separei 53 controles, que eu achei muito interessante a gente conversar agora de manhã sobre isso, mas os outros controles vão estar todos disponíveis no template do LGPD Lite para vocês, para quem, né, já faz uso do software, todos eles separados por categorias, por características, por perguntas e respostas, explicar todos eles explicadinhos, né, cada um desses controles, tá? Mas vamos conversar mais ou menos uns 50 controles agora na parte da manhã. Para vocês terem ideia, como é que eu fiz aqui? Eu separei em colunas, tá? Alguns itens, tipo perímetro, e-mail, endpoint, conscientização, documentação, continuidade do negócio, e alguns exemplos de aplicações dentro de uma dessas colunas, tá? No LGPD Lite, né, por causa do formato do software, vocês vão ver que vão estar em linhas, tá? Mas aqui, tudo bem, vamos lá, vamos em colunas. Tudo que está vermelhinho está em risco, ou seja, nós chegamos na empresa, não sabemos de nada, ou seja, todos esses controles, eles estão em risco. A partir da nossa conversa aqui, vocês vão ver que a gente vai conseguir implementando algum desses controles, aí eles vão ficando verdinho. Temos aqui a empresa, ela tem todo um perímetro, e o perímetro, quando a gente fala de segurança da informação, ele é feito em camadas, tá? A empresa está constantemente sendo atacada, de várias formas, tá? Os hackers estão o tempo todo tentando achar brechas nas empresas, e a gente vai analisar várias dessas camadas que a gente pode proteger, ajudar os nossos clientes a ficarem protegidos. A primeira camada, vamos conversar um pouquinho sobre a camada de perímetro, né? Quando você tem um mapa definido das suas fronteiras, quais são suas fronteiras de conexão com o mundo? Eu tenho um link de internet de uma operadora X, eu tenho uma banda larga da operadora Y, eu tenho um cabo de rede que conecta, por exemplo, com uma filial que chama uma conexão MPLS, né? É uma fibra apagada. Eu tenho acessos via VPN, ou seja, vocês têm que ajudar o seu cliente a mapear essas fronteiras de rede. Por quê? Porque com essas fronteiras, vocês vão ter ideia de onde a gente tem que proteger e de onde os dados podem ser vazados, tá? Vocês vão perguntar basicamente para o seu cliente o seguinte: você tem algum dispositivo que permite fazer o controle das portas e dos protocolos e serviços aprovados, né? Esse dispositivo faz filtragem das portas? Será que esse dispositivo ele nega as comunicações de endereços IP maliciosos? É muito comum, né, a gente fazer controle e bloquear, por exemplo, todos os IPs da China. O nosso cliente ele tem negócio com a China? Não.
Então, é muito comum, né, a gente fazer bloqueios de IPs de alguns países onde os clientes não têm negócio, não têm clientes, não interessam para eles, principalmente Rússia, China. Então, a gente faz, né, o bloqueio desses IPs. Pegar portas não autorizadas, né? O que são portas não autorizadas? Quando a gente está falando de portas de comunicação, existe, por exemplo, quando eu mando um e-mail, o e-mail sai por uma porta específica, existe um número. Quando eu recebo um e-mail, ele também chega por uma porta que tem um número pré-definido para isso. Quando eu estou acessando um site, ele também sai por uma porta e chega por essa mesma porta. Quando eu tenho um site hospedado dentro da minha empresa, o acesso a esse site é feito por uma porta específica. Ou seja, para cada um dos serviços que eu utilizo, né, sites, comunicador, Microsoft Teams, Google Meeting, cada um deles utiliza uma porta específica, né? São centenas de milhares de portas disponíveis. Agora, não é interessante deixar todas essas portas abertas. Por quê? Para que eu vou deixar uma porta de um servidor de banco de dados aberto para a internet? Não, vamos fechar. A gente fechando essa porta, a probabilidade de um hacker ou uma invasão e ter um vazamento ou até mesmo um ransomware acessar esse banco de dados diminui muito, né? Então, esse dispositivo, o que a gente chama? A gente chama ele de firewall, né? Ele fica na borda, ele faz todo esse tipo de controle. O firewall, além dessa questão de bloquear e permitir, né, portas, ele também deveria ter um controle de IPS e IDS. O que é um IPS e um IDS? Né? O IPS é um sistema de prevenção de intruso, né? E o IDS é um sistema de detecção de intruso. Tem uns que só detectam, então gera alerta, a pessoa da TI vai verificar e tomar decisões. O outro já faz a prevenção. Por quê? Quando eu deixo uma porta aberta para a internet, por exemplo, uma porta de navegação, ou seja, o firewall ele deixa passar aquela informação. Mas com o IPS e DS, não. A informação passa, mas o IPS e o DS ele analisa aquela informação que está chegando. Ele simplesmente deixa passar e não deixa passar. Existe uma análise daquele pacote que está entrando ou saindo da empresa, e aí sim fazer a verificação se existe algum código malicioso, algum trojan, algum ransomware dentro daquela ação. Tá? Então, o IPS dessa já é o quê? É uma evolução daquele firewall antigo, né? É o que a gente chama de Next Generation Firewall. Aquele firewall que simplesmente bloqueia e permite, já não tem mais serventia nos dias de hoje. Tá? É interessante ter a análise de pacote. Com isso, a gente consegue implementar 2 itens, né, na nossa tabela, que é o quê? A questão de criar um mapa de rede, criar o controle de intrusão IPS e DS, né, que nada mais é do que o firewall, tá? Aí eu já falei um pouquinho, né, sobre a questão de navegação, mas é interessante que esse firewall, ele também faça controles de filtros de URL, né? URL o quê? São páginas da internet. Será que existe um controle baseado em categorias? O que são categorias? Vamos imaginar uma empresa, né? Aquela nossa empresa exemplo, onde eu tenho lá 500, 600 funcionários trabalhando naquela empresa. Será que se eu liberar YouTube eu vou ter problema? O YouTube não é uma fonte de vírus, tudo bem. Mas imagina 500, 600 pessoas acessando o YouTube simultaneamente. Não há link que aguente isso. Né? A empresa vai ter que contratar um link monstruoso para que, sei lá, 100, 200 pessoas simultaneamente estejam assistindo ou ouvindo alguma coisa no YouTube. Então, é um problema até de tecnologia, né? Fazer bloqueios de streaming, né, de áudio e vídeo, numa empresa muito grande, é um item importante a ser feito. Para quê? Para que a empresa economize dinheiro com recursos de link internet. Né? Haja banda larga, haja link para poder suportar todo mundo escutando uma musiquinha, vendo um vídeo e tudo mais. Então, ou seja, você faz um bloqueio, né, que a gente chama de filtros de URL. Um outro tipo de bloqueio interessante é o quê? Você fazer bloqueios em relação a páginas não produtivas.
Você pode tirar páginas de comércio eletrônico. O filtro, ele já faz, por exemplo, página de sites maliciosos, bloqueios por exemplo, e-mails externos. E-mails externos é uma fonte de vazamento de dados gigantesca. Por quê? Ele pode abrir um Gmail, um Outlook, um Yahoo que ele tenha pessoal, anexar um arquivo do servidor de arquivos e mandar para ele mesmo. Ele não está utilizando o e-mail da empresa, onde existem controles, mas está utilizando um e-mail particular para poder vazar dados. Então, faça-se o bloqueio de páginas onde ele não possa enviar arquivos para o e-mail particular dele, um OneDrive, um Dropbox, tudo isso são fontes de vazamento de dados. Né? E tudo isso é feito onde? No controle de URLs. Né? É importante, né, que esse faro, que tenha o controle de filtro, ele também faça o registro dos acessos. Por quê? Caso haja algum vazamento de informação, são nesses registros onde nós vamos encontrar a origem, né, do vazamento. Olha, foi fulano de tal, às 9h51, ele pegou o arquivo tal e mandou para o Gmail dele. Foi essa pessoa que acessou o Gmail, né? Então, os registros, que são os logs, tem que estar disponíveis para consulta, né, no caso de vazamento de dados, né? E sempre, né, arquivos desnecessários têm que ser analisados ou bloqueados. Para que uma TI vai permitir que a pessoa faça um download de um arquivo executável, né? Instalar um programa na máquina da empresa? Né? Tudo que for executável, né? .msi, .exe, não podem ser permitidos. Né? Isso pode ser uma fonte de malware, né? Pode ser um trojan sendo invadido na empresa. Então, é muito importante, né, que vocês façam esse tipo de controle de URL. Né? Com isso, nós temos mais um item implementado que a gente chama do filtro de conteúdo. Ainda falando sobre os limites, né, da empresa, será que existe um faro de aplicação web, que a gente chama de WAF, né? O que é o WAF? O WAF é um faro muito específico, onde ele faz o controle, por exemplo, de portais. Eu tenho um portal onde tem informações muito relevantes, muito importantes, e esse WAF, ele fica monitorando esse portal. Se por acaso algum dado ali é modificado sem autorização, ou seja, um site é pichado, ou uma informação lá seja modificada, o WAF, ele gera o alerta. Ou seja, ele fica monitorando o site, né? Esse é um dos exemplos do WAF. Ele fica monitorando. Opa, aquele parágrafo ali foi modificado. Será que era para ser modificado mesmo? Ele vai gerar um alerta, a TI vai olhar, não, ó, quem modificou realmente, aquela informação tinha que ser trocada mesmo, tudo bem e tal. Né? Ou o site simplesmente sumiu, apareceu a imagem do hacker que pichou o site e tal. O WAF vai fazer todo esse tipo de análise e proteção. Né? Todos os acessos remotos são criptografados. Né? É importante que quem está em home office, as filiais, né, que as pessoas que estão em home office, filiais, tudo seja criptografado. Né? Nada esteja aberto. É importante isso aí. Será que existem políticas de segurança no DNS? O DNS a gente acha que é uma coisa não muito importante na empresa, mas ele é uma ferramenta de segurança fantástica. Quando você faz uma configuração, uma parametrização e configuração do DNS corretamente, tipo DMARC, SPF, DKIM, você consegue eliminar vários riscos de segurança de e-mail. Então, o DNS é uma ferramenta muito interessante que deve ser analisado pela TI, né? Vocês podem perguntar se existe ou não, e se tiver, analisar. Existem ferramentas na internet onde você coloca lá o DNS, né, o domínio da empresa, ele já fala, né, olha lá, esse DNS aqui está ok, esse DNS tem falhas, né? E tudo ferramentas gratuitas, né? Vocês podem fazer pesquisa em relação a isso. Existem algumas aplicações na web, tipo Microsoft 365, que é o caso do nosso cliente, exemplo, às vezes pode ser um Google Workspace, um Salesforce, ou qualquer outra aplicação, que às vezes você acha que são seguras. Mas esses players, né, Microsoft e Google, eles são seguros, mas eles não têm uma granularidade de configurações de segurança.
por exemplo, às vezes, quando você contrata um Google Workspace ou um Microsoft 365, ele está com as configurações padrões. Mas será que você consegue auditar o que está acontecendo ali? Por exemplo, eu peguei um arquivo que estava no meu SharePoint do Microsoft 365, anexei ao e-mail e mandei para fora. Será que aquele arquivo poderia ser mandado para fora? Voltando lá na classificação dos dados, se aquela planilha fosse classificada como confidencial e todos os arquivos confidenciais eles não podem ser enviados por e-mail, com o CAS, né, que é o Cloud App Security, ele não deixaria esse arquivo ser anexado e ser enviado. Então, são controles de segurança que podem ser implementados nessa ferramenta, né, através de aplicativos de terceiros, ou até mesmo na configuração um pouquinho mais avançada do 365, que não iria permitir anexar aquele arquivo da planilha do Excel. Por quê? Dentro dela podia conter número de CPF, número de CNPJ, dados pessoais. Então, de acordo com a classificação e também de acordo com o conteúdo da planilha, o CAS ele faz esse tipo de segurança dos arquivos, das planilhas e até mesmo de informações de banco de dados. Para vocês terem ideia, tem algumas ferramentas que são tão evoluídas que quando aparece, por exemplo, na tela, números de CPF, se a pessoa dá um print screen na tela, na hora que ela dá um print screen, a tela escurece. Ela não consegue tirar print da tela, né? Por isso que muitas empresas elas adotam políticas de segurança até mesmo na entrada da empresa. Eu fui fazer uma visita um tempo atrás numa empresa em Sete Lagoas, ela é filiada a uma multinacional. Quando eu cheguei lá, o segurança perguntou, você tem celular? Sim, tenho. Então você tem que deixar aqui na porta, não pode entrar com o celular na empresa. Tive que deixar o celular no escaninho, levei a chave e tal, por quê? Para que nada possa ser fotografado. Né? Não pode fotografar papel em cima da mesa, não pode fotografar a produção, não pode fotografar a tela, né? Então, até esse nível de segurança pode ser implementado desde que isso seja pertinente de acordo com a política da empresa, de acordo com a governança da empresa, né? Tudo isso é muito importante. Bom, com isso aí, implementamos, né, mais alguns itens aqui no nosso perímetro, né? Um item muito importante, segurança física, né? A gente está falando tecnologia, internet, dados e links e tudo mais, mas não podem esquecer da segurança física, né? Será que existe o quê? Controle de entrada e saída de visitantes, né? Não só de visitantes, até dos próprios colaboradores, passar o crachá para ver que hora que entrou, que hora que saiu. Tem empresas que têm controle de crachá, inclusive por setores, né? A pessoa, se ela passa um crachá numa porta, ela não consegue entrar naquele setor, né? Data center, por exemplo. As pessoas têm acesso até um certo nível. As pessoas do administrativo do data center não têm acesso onde ficam os servidores. O técnico por exemplo, que mexe com energia elétrica, ele só consegue acessar as salas onde tem as baterias, geradores, etc e tal. Se ele tentar acessar os locais dos servidores, dependendo do nível dele, ele não pode. Só quem tem um nível um pouquinho acima poderia adentrar a sala de servidores, né? O crachá, ele tem uma forma visível de identificação. Câmeras de segurança, isso é importante para vocês verem como é que, né, as pessoas vão poder fazer uma verificação posterior. Como é que estão os controles de acesso? Quando um visitante ele chega na empresa, ele recebe um crachá escrito visitante, para que as outras pessoas que estejam dentro da empresa vejam, olha, esse aqui é visitante. Então, se eu tiver com alguma coisa importante na tela, eu tenho que esconder enquanto ele for passar por aqui. Se eu tiver algum papel importante aqui, eu tenho que tampar, porque não pode ver, né? E são tudo culturas que tem que ser mudado dentro da empresa para falar assim, olha, está vindo visitante, eu tenho que tomar essas medidas de segurança, tá? Os prestadores de serviço, será que o acesso deles está restrito a alguma parte da empresa onde ele realmente precisa ir? E será que ele precisa estar acompanhado? Dependendo da situação, tem que ter sempre alguém acompanhando para poder ver se não vai ter nenhum vazamento de informação, vai tirar foto, vai não sei o quê, né? Então é importante que ele esteja acompanhado, né? Quem tem acesso a chaves, quem tem acesso a crachás, né? Se por acaso alguém perde uma chave, perde um crachá,
Será que ele comunica imediatamente ao superior dele? Olha, perdi meu crachá. Porque aquele acesso seja revogado imediatamente para que ele tenha um novo crachá. Dependendo da sensibilidade da empresa, é importante, né, esse tipo de ação. Bom, pessoal, com isso, matamos toda a nossa coluna de perímetro. Vamos conversar um pouquinho agora sobre e-mail, né? E-mail, nós temos várias ferramentas que podem ser utilizadas no e-mail. Nós temos o anti-spam, o anti-phishing, sandbox, certificados digitais e criptografias. Quando a gente fala de sandbox, a gente fala muito dos seus anexos dos e-mails são analisados. Ou seja, antes que ele chegue na caixa postal do usuário, aquele anexo ele vai ser testado contra algum tipo de malware, trojan, para que quando o usuário abrir, ele esteja limpo, seguro e tudo mais. Senão ele vai para uma quarentena. Será que a comunicação até o servidor é criptografada? Para quem utiliza Microsoft 365, Google Workspace, com certeza sim. Mas tem vários usuários que utilizam provedores menores ou até soluções tipo Zimbra, tipo OpenMMM, uma outra solução qualquer, que ele pode instalar, inclusive, dentro da empresa dele. Será que ele colocou uma chave de criptografia para que, na hora que ele enviar um e-mail, a comunicação entre a máquina dele e o servidor está criptografada? Quando ele está utilizando o smartphone, né? O smartphone tem aqueles protocolos SSL, TSL, tá tudo passando bonitinho, criptografado para enviar e receber, né? Só para vocês terem ideia, uma chave de criptografia para e-mail custa menos de R$150 por ano. É uma medida de segurança extremamente importante e que custa muito barato, né? Então, previne segurança, vazamento de dados, né? Tudo está sendo trafegado com criptografia. Hoje é muito básico, né? Você ter anti-spam e anti-phishing, né? As ferramentas de correio têm que contemplar esses tipos de segurança, né? Evitar e-mails maliciosos e tudo mais, né? Com isso, matamos toda a nossa coluna de e-mail, né? Com soluções simples, baratas, né? Às vezes até de graça, né? A gente consegue ajudar o nosso cliente a se adequar à segurança de e-mail. Vamos falar um pouquinho sobre documentação, né? Documentação, vocês com certeza são mais especialistas do que eu, porque eu sou de TI. TI não gosta muito de burocracia, direito, leis e tudo mais, mas é importante, né? Vocês orientarem o seu cliente a ter uma política de segurança de informação. Por menor que ela seja, acho que é interessante ter uma política. A política pode ser extremamente simples, né? Como pode ser um livro aí de 30, 40, 50, 100 páginas, né? Depende muito do porte da empresa. Uma política de segurança da informação, basicamente, nós vamos colocar o quê? As normas, diretrizes para orientar os colaboradores da empresa. Não pode esquecer os fornecedores também, porque os fornecedores têm que ter ciência da política de segurança da informação da empresa em relação à proteção das informações. Um exemplo de item, a gente já conversou sobre isso mais cedo, classificação dos dados. Como os dados são classificados? Confidenciais, restritos, públicos. Isso tem que estar escrito na política de segurança. Todo documento que tem dado financeiro, ele é confidencial. Todo documento do RH, ele é confidencial. Toda informação sobre produto, ela é pública. Por quê? Porque está no site. Como é feito aquele produto? Isso aí já é uma informação restrita, né? Somente os desenvolvedores vão ter acesso a essa informação. Ok, escreve isso. Por quê? Se ficar na cabeça das pessoas, as pessoas nunca vão saber o que é confidencial, nunca vão saber o que é restrito, né? Então, escrevendo isso, as pessoas elas vão ter acesso a esse documento ela vai assinar um termo de adesão que ela está ciente a essa política de segurança da informação, e assim ela vai ter noção, né, com os dados que ela está tratando, como ela deve tratar esses dados. Se ninguém contar para ela vai ela vai fazer da cabeça dela. Às vezes não é a melhor forma, né? Nem sempre, né? Outros exemplos em relação a itens que podem conter na política de segurança da informação é em relação a logins e senhas. Olha, o seu login e senha, ele é pessoal, não pode ser compartilhado, você não pode anotar em papelzinho, colar na frente do monitor a sua senha,
né? São coisas bobas, básicas, mas que podem comprometer a segurança da informação. Então, orientar as pessoas em relação a isso, né? A responsabilidade da direção, como é feito o manuseio dos dados, como é feito os descartes de mídias não utilizadas mais com defeito. Tudo isso tem que ser escrito na política, porque quando aquele evento acontecer, você vai e executa o que está escrito, aquela norma tem que estar escrita, né? Um outro item que é importante ter é o quê? É a política de privacidade. A política de privacidade, ele é uma parte integrante da PSI, né? Que a gente chama da Política de Segurança da Informação. A gente apelida muito de PSI. E, basicamente, o quê? São processos que deixam transparente a relação entre a empresa e seus usuários e seus clientes. Exemplo, põe uma política de cookie no site da empresa. Olha, eu estou coletando o seu IP, eu estou coletando sua cidade, sua origem, etc e tal. Concorda? Sim. Ok. Tá sendo coletado. Tem sites, né? Você já deve ter acessado dezenas ou centenas de sites hoje. Você escolhe a política de cookie, né? Ó, somente os cookies básicos, o resto eu não quero que seja coletado, né? Então, isso tem que estar escrito na política, né? Deixar transparente para o seu cliente, usuário, a sua relação com os dados, né? É uma coisa muito importante de ser feita. Um outro item que é interessante fazer é rever os contratos com os fornecedores. Sabe que o contrato que eu tenho com o meu fornecedor, ele contempla a segurança da informação e a LGPD, né? Principalmente contabilidade externa, empresas de jurídico, né? Então, está tudo contemplado, você tem ciência da minha política de segurança, você está de acordo em cuidar bem dos dados que eu estou enviando para vocês, né? Então, tudo isso tem que ser revisto, né? Esses contratos com os seus fornecedores. Em relação aos colaboradores, existe um código de ética e conduta, né? Um código de ética e conduta é uma coisa, assim, tão óbvia, assim, que, às vezes, a gente acha que não tem que escrever, mas é importante, né? Porque com o código de ética e conduta, vocês vão conseguir manter uma relação de respeito e harmonia dentro da empresa. Olha, você não pode falar isso do seu colega, você não pode... vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. A empresa ela tinha um quadro onde tinha os aniversariantes do mês. Só que tinha uma das pessoas, eu não lembro mais qual que era a religião dela, que não permitia a divulgação da data de aniversário. Ou seja, estavam divulgando a data de aniversário dela num quadro sem o consentimento dela. Ela achou ruim. E com razão, né? É uma questão religiosa, eu não lembro mais qual que era a religião e tal, mas é uma questão religiosa que não poderia divulgar a data de aniversário. Será que num código de ética, né, bem escrito, assim, olha, você autoriza, por exemplo, pegar o consentimento da pessoa, posso divulgar sua data de aniversário no quadro mensal? Né? Pode, beleza. Tem gente que não gosta, simplesmente não gosta. Não, não quero. Ponto. Então, não vai constar lá. Né? Então, manter essa relação harmoniosa é bem interessante. Né? Outra coisa em relação a código de ética é a relação com fornecedores e governo, e concorrentes também. Né? Você não pode ter problemas, nenhuma empresa hoje quer ter problema com fraude, corrupção, condutas ilícitas, né? É muito importante deixar isso bem claro, né? Olha, você que é da área de vendas, né? Eu não quero corrupção, não quero fraude, eu quero agir de acordo com a lei, né? Se eu ganhar aquela concorrência, se eu ganhar aquele cliente, eu quero ganhar honestamente, né? Eu não quero dar propina para não sei quem, para poder ganhar uma concorrência, nada, né? Importante. O código de ética e conduta é importante para deixar a posição da empresa em relação ao mercado, em relação aos colegas, né? Política de ativo para colaboradores. Muitas empresas, deu exemplo, né, que eu não pude entrar, né, na empresa com o meu celular. Então, esse é um tipo de política de ativos, né? O que você pode ou não fazer com seus ativos dentro da empresa. Eu posso entrar com o meu celular dentro da empresa? Pode, beleza. Você vai conectar numa rede Wi-Fi chamado visitantes. Ok, ótimo.
que essa rede visitante dá acesso? Somente a navegação e aplicativos de comunicação. Né? É feita uma configuração, a parametrização no Wi-Fi, onde ele não consegue ter acesso à rede da empresa. Então, a gente cria essa política. Tá? Tecnicamente, e vocês, que são os consultores, vão escrever essa política. Olha, quem conectar na rede de visitantes não tem acesso a isso, isso e isso, só tem navegação e WhatsApp, etc, e tal, Facebook e tudo mais. Agora, quem for da empresa, quem for da empresa, por exemplo, o setor comercial, não, eu preciso atualizar isso, tal, eu ando com informações no meu celular ou no meu notebook, onde eu preciso, né, sincronizar informações com o servidor de arquivos. Ótimo. Então, para aquele setor, existe um acesso um pouco mais liberado. Né? Então, tudo isso vai estar escrito nessa política de ativos para colaboradores, e não só colaboradores, mas visitantes também. Né? E não precisa nem dizer, né, que a empresa tem que estar de acordo com a legislação do setor. Existem as leis gerais, né, onde a gente tem que seguir, mas existem algumas leis específicas. Por exemplo, você pega o setor de saúde, né, tem aquela lei, se não me engano, 8080, que é conhecida como Lei Orgânica da Saúde, né, as empresas de saúde têm que seguir algumas coisas a mais em relação às leis tradicionais. Você pega empresas que trabalham com crédito, banco, cartões de crédito, financeira, né? Tem a Sarbanes-Oxley, né? Se elas forem fazer algum tipo de negócios com os Estados Unidos, por exemplo, se ela não tiver aderente à SOX, elas não são aceitas, né? Elas têm que estar aderente a esse tipo de leis. Outro setor, por exemplo, tem o setor de farmácia, né? As farmácias também tem uma autorização especial de Anvisa, né? Que, se não me engano, chama AFE, que é uma autorização de funcionamento. Existe uma outra autorização, que eu não lembro mais a sigla, que quando ela faz manipulação, ela tem que ter essa autorização especial de fazer manipulação. Né? Então, é específico o quê? Para o setor de farmácias. E assim, para cada um dos setores, né, que vocês estiverem dando consultoria, vocês vão analisar, olha, existe alguma legislação aplicada à empresa de vocês, específica, né? Que se tiver, vamos, né, adequar, vamos escrever os procedimentos. Tá? Ainda em relação à documentação, é importante fazer análise de risco. O que é uma análise de risco? Basicamente, uma planilha, pode ser uma planilha do Excel, onde vocês vão listar os riscos que podem acontecer no negócio e quais as ações que vocês tomam para eliminar ou mitigar o risco. Voltando ao meu exemplo na empresa, onde eu fui proibido de entrar com meu celular, ou seja, eles analisaram na planilha dele, olha, se alguém entrar com o celular aqui dentro e fotografar a produção, fotografar uma tela, fotografar um documento, alguma informação restrita ou confidencial pode vazar. Qual que é a ação que nós vamos tomar? Quando alguém entrar na portaria, o celular fica retido. Ou seja, foi analisado na planilha de risco. Tudo isso tem que ser escrito por vocês, né, que vão dar consultoria, analisar, olha, se acontecer isso, o que pode acontecer? Aí, se acontecer mais isso, e assim vocês vão mitigando e eliminando os riscos. Um outro item que é muito importante, a questão de auditoria de segurança da informação. As empresas estão constantemente mudando, né? As informações vão e voltam, existem novos sistemas, novos negócios. Periodicamente é interessante fazer uma auditoria de segurança da informação. Será que aquele novo sistema que eu estou utilizando, por exemplo, para gerar proposta para as empresas, que é de um fornecedor externo, está seguro? Se está seguro, quais as informações que passam por lá? Por lá só passa nome, endereço e CPF, que são os dados para emissão de nota fiscal. Ok. Depois, como é que é feito isso? Então, fazer análise periódica da segurança da informação. Outra análise que tem que ser feita periodicamente é a auditoria técnica, né? Analisar tecnicamente como estão os recursos da empresa. Vamos falar um pouquinho mais a auditoria técnica, um pouquinho mais para frente. Um aprendizado que as empresas não têm muito comum é fazer o registro dos incidentes de segurança da informação. Os incidentes podem ser assim, desde uma página, um parágrafo, páginas inteiras,
como pode ser uma coisa muito simples numa planilha. Olha, uma pessoa conseguiu anexar um arquivo e mandar pelo Gmail dele e esse dado vazou. Ok. Então, registra esse incidente. Depois, dá para fazer um plano de ação para melhorar isso? Ah, vamos fazer. Agora nós vamos pedir a TI para bloquear todos os webmails particulares no nosso Firewall. Ninguém agora acessa mais Gmail, Hotmail, Outlook, né, Yahoo. Ninguém acessa mais isso de dentro da empresa. Serviu como aprendizado, um incidente, serviu como aprendizado para tomar uma ação, né, de segurança futura. Bom, os processos internos, né, tem que estar mapeados e documentados, né, isso é bem básico. Todo aquele fluxo dos dados, né, quando você coleta, analisa, armazena, trata, compartilha, todo esse processo, aquele dado, como é que está sendo o fluxo dele dentro da empresa? Faz esse mapeamento, né, de como ele está trafegando. Se houve alguma modificação, se houve alguma falha, vamos melhorar esse processo. Ele estando desenhado, ele não está na cabeça de ninguém. Ele está disponível para todo mundo, né, para poder realmente melhorar e fazer a coisa acontecer, né? Pessoal, com isso nós matamos vários itens aqui na área de documentação, né? Questão de auditoria interna, gestão de risco, gestão de incidentes, auditoria técnica, né? Já deixamos mais uma série de itens no nosso quadro implementado. Uma coisa muito básica que o pessoal às vezes esquece de ter cuidado são a questão de senhas, né? Às vezes as pessoas utilizam senhas fracas, utilizam senhas muito assim, usa a data de aniversário, nome do pai, da mãe, do filho, do sobrinho, né? Então, é interessante criar políticas de requisito de senha. Olha, a senha tem que ter no mínimo 8 caracteres, é obrigatório ter pelo menos 3 letras maiúsculas, tantas minúsculas, tantos números e tantos símbolos. Ok, criou uma política de senha. Essa senha, será que ela precisa ser trocada a cada 30 dias, 90 dias, 6 meses? Depende muito da empresa e tipo de dados que elas trafegam, né? É possível habilitar o duplo fator de autenticação? O que é o duplo fator de autenticação? Um exemplo muito utilizado hoje. Eu entro no site, aí eu coloco meu login e senha, aí para ter certeza que sou eu, ele manda um e-mail para mim. Olha, te mandei um e-mail com um código. Aí eu chego o código, chegou o código, 1, 2, 3, 4. Eu preencho lá no quadradinho, 1, 2, 3, 4, ele me deixa entrar no site. Um outro tipo de duplo fator de autenticação é através de aplicativo de smartphone, né? Existe o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator. Você escaneia um QR Code, aí quando você entra no site, ele pede o código que está no seu celular. A Microsoft, com isso, acabou com senha. Você cria a senha de início no cadastro, mas depois é tudo com duplo fator de autenticação. Quem é usuário corporativo do Microsoft 365, a cada 30 dias, a Microsoft, quando você tenta logar no portal, ela te liga no seu celular para te falar um código de liberação. Ou você simplesmente aperta uma tecla e faz a liberação, né? Então, são duplos fatores de autenticação que estão começando a ficar mais disponível no mercado. Lógico, tem várias aplicações que não tem, mas nós temos ferramentas que podem ser implementadas. É uma segurança a mais, né? Não é mais login e senha, né? O hacker hoje já tem um login e senha de muita coisa nossa, né? Agora, o duplo fator de autenticação ele não tem. Será que nos sistemas internos as senhas estão armazenadas com criptografia? Né? Tem muito sistema que guarda a senha do usuário, mas se minha senha é 1, 2, 3, 4, não que eu vou no banco de dados, está lá 1, 2, 3, 4. Né? Aquela senha não está criptografada, ela está legível. Né? É interessante que quando se cria em sistemas, aquela senha ela esteja embaralhada, né? Para que a gente não tenha acesso a ela. Será que o acesso à rede de aplicativos são segmentados? O que é isso tecnicamente? Eu dei o exemplo do Wi-Fi. Quando eu conecto no Wi-Fi, ele só me dá acesso à navegação e redes sociais, por exemplo. Eu não consigo, do Wi-Fi de visitante, ter acesso à rede corporativa, né? Isso é um exemplo de segmentação de rede. Um outro exemplo de segmentação de rede é o seguinte: olha, os servidores e banco de dados estão numa rede, aí eu tenho um firewall,
Aí eu tenho os usuários. Eu tenho o controle de quais usuários têm acesso àquele banco de dados, aquele servidor de arquivos ou aquelas informações. Né? Porque existe um firewall no meio do caminho, onde faz a segmentação de rede e só permite certos usuários ter acesso àquela rede. Né? Isso são medidas de segurança que a gente consegue implementar e que reduz muito essa questão de risco de segurança, né, de segurança da informação. Uma dica em relação à senha, né, lógico, né, sempre manter a confidencialidade da senha, não compartilhar com ninguém, não utilizar na internet, né, o mesmo e-mail e senha que você utiliza, por exemplo, né, na NetSol, tem um e-mail geraldo@netsol. Eu não uso esse e-mail para poder fazer compras na Americanas, né, no Submarino, no iFood, né, eu tenho um e-mail particular, né, no Gmail e tal, né, então é diferente. A senha que eu utilizo na NetSol não é a mesma senha que eu uso no iFood ou na americanos.com, né? Então, são dicas que vocês podem dar de conscientização, né, para os seus clientes, né? Dizem, olha, vamos separar as coisas, né? E-mail particular, e-mail corporativo, senha particular, senha corporativo, não utilize as mesmas senhas, né? Quando a gente fala de monitoramento e controle de credenciais, num ambiente corporativo, nem sempre é possível, porque a gente sabe que as empresas utilizam diversos sistemas para diversas finalidades. Mas sempre que possível, criar um ponto único de autenticação. Tem empresas que conseguem instalar um servidor de AD, né, onde ele cadastra todos os usuários. Isso é muito interessante, porque no AD você consegue fazer a segmentação dos acessos, e se por acaso o usuário for demitido ou for pedir demissão, se eu revogar aquele acesso ali, já estou revogando de todos os sistemas, né? Eu não preciso ir em 5, 6, 7, 8, 9 sistemas e apagar o usuário, trocar a senha, bloquear ele, né? Então, é um trabalho a menos para a TI. A gente sabe que nem sempre é possível, mas é interessante, né? Quando a gente fala de controle de acesso, sempre que possível, tenha log dos acessos. Olha, o usuário entrou tal hora, tal dia, tal sistema. O usuário fez logoff, ele desconectou tal dia, tal hora, tal. Você tendo log dos acessos é importante, né, numa auditoria futura. Será que as contas que não estão sendo mais usadas estão desabilitadas? É muito comum. Vira aquele exemplo que eu dei de vazamento da moça nos Estados Unidos, que apagou 21 mil dados, né, no setor de crédito nos Estados Unidos. Esqueceram de desabilitar a conta dela, ela foi para casa, estou com acesso, apagou 20 mil dados daquela empresa, né? Tá errado? Tá, mas a TI esqueceu de desabilitar a conta dela. Uma coisa que pouca gente faz, mas é o bloqueio das estações de trabalho por inatividade. Às vezes a pessoa está trabalhando, aí ela levanta, vai lá tomar um café e a tela dela está toda aberta, com o login dela, com a senha dela, com todos os acessos liberados. Alguém pode sentar ali e fazer alguma coisa, se passando por ela, né? Isso é que é o pior. Então, existem ferramentas, né, do próprio Windows que você bloqueia as estações de trabalho por inatividade. Olha, se ficar 2, 3 minutos sem mexer o mouse ou sem teclado, puf, ele entra na proteção de tela. É uma medida tão simples que ajuda a proteger, né, o login da pessoa, os acessos não autorizados. Existem ferramentas que trabalham, inclusive, com alerta por desvio de comportamento. O que é um desvio de comportamento? Eu estou em Belo Horizonte, estou acessando a minha conta, por exemplo, do Microsoft 365, e estou enviando e recebendo e-mail. De repente, chega um acesso lá da China, com meu login e com minha senha. Isso é um desvio de comportamento. Assim, como assim? Se o Geraldo está em Belo Horizonte, como é que um outro Geraldo conseguiu acessar lá da China? Ou seja, um hacker conseguiu pegar a minha senha e conseguiu acessar o 365. O 365 gera um alerta de comportamento, você, opa, esse acesso aqui está suspeito. Ele manda esse alerta para a TI e, dependendo da gravidade, você pode até configurar e parametrizar, né, o sistema para fazer o bloqueio. Olha, alerta de comportamento suspeito, bloqueia.
É aquela história. Primeiro você prende, depois você pergunta para ver se vai soltar ou não, né? Então é mais ou menos isso. Bloqueia, analisa, opa, não, tudo bem, era um acesso legítimo. Aí faz a liberação, né? Dependendo do nível de gravidade, tem que ser feito dessa forma. Então, pessoal, trabalhando aqui, né, na coluna de identidade, já implementamos bastante coisa aqui em relação à identidade. Defesas contra malware, né? Malware é um grande vilão da segurança da informação, né? É muito importante ter software de antivírus nas estações de trabalho. Não adianta apenas ter o software, ele tem que estar sempre atualizado. Existem versões de antivírus que atualizam 4, 5, 6 vezes ao dia, né? É muito importante que seja atualizado. Será que esse software ele faz inventário de hardware e software, né? Indo um pouquinho além, já aconteceu de o usuário ser um usuário mais experiente, ele vem de casa com um HD novinho, põe na máquina e leva o HD da empresa para casa onde estão os dados. Para a empresa, tinha um HD de 500 e entrou um HD de 500, por exemplo. Mas o HD que foi para casa, ele foi com dados, né? Então, isso tem que ter muito cuidado, né? Se o software que está instalado, ele consegue fazer esse tipo de inventário, né? Ele não permitir que o usuário remova o hardware, se remover, ele vai gerar um alerta, mesmo que tenha colocado um novo, mas ele identifica pelo número de série, né? E não permitir instalação de software. Instalação de software pode vir um malware junto, né? Será que esse antivírus ele também protege as mídias removíveis, né? Faz varredura, não deixa executar conteúdos automaticamente de pendrive e HD externo, né? Existe o controle de tipo DLP, é aquele exemplo que eu dei de anexar uma planilha do Excel no e-mail e mandar, né? O DLP ele faz a prevenção contra a perda de dados. Se ele tentar copiar aquela planilha do Excel para um pendrive, para um HD externo, né? O software antivírus, ele não deixa isso acontecer, né? Então, nós temos aí, pessoal, mais uma coluna implementada, além, né, da área de GRC, onde a gente consegue fazer também o quê? Gestão de ativos, né? Que é de software e hardware. Um item importantíssimo, backup, né? Backup salva, gente. Backup salva e salva bastante. Sabe que os backups são automatizados e feitos regularmente? Né? Tem empresas que fazem backup semanal, mensal, e tem empresas que fazem de hora em hora. Depende do nível de sensibilidade das informações, né? Será que esses backups estão sendo completos? Não adianta ter backup se você não consegue restaurar ele. Então, tem que fazer teste de restauração sempre, né? Se você acha que o backup está indo e está seguro, nem sempre. De vez em quando, faça o teste de restauro. Restaura aquele backup em outra máquina, restaura aquela informação em outro HD, né? E outra coisa, esses backups estão protegidos? Ou simplesmente eu boto no HD externo e fica em cima da minha mesa? Não. Faz o backup, tira esse HD e leva para um lugar seguro, né? Pode ser um cofre, pode ser uma gaveta com tranca, né? Pode ser um backup na nuvem, né? E hoje é muito comum a gente ter backups em nuvem, porque se por acaso a empresa, por exemplo, pegar fogo, né? O backup foi junto, né? É interessante você ter um backup externo da empresa. É muito interessante, né? É o que a gente chama de backup offline. Eu faço backup e levo para outro lugar. Não adianta não ter procedimento em caso de incidente. Pessoal, entendam que gestão de continuidade do negócio é igual brigada de incêndio. Sabe, assim, aqueles prédios e condomínios onde você tem que fazer o curso de brigada de incêndio? Por quê? Olha, se pegar fogo, você que é brigadista desse andar, você vai orientar as pessoas a descer pela escada, não pode ir pelo elevador, né? E existem 2 lances de escada, qual que é o mais seguro, qual que é o mais curto, tipo assim, sigam-me que eu vou salvar a vida de vocês. Ou seja, segurança da informação é a mesma coisa. Cria procedimento de incidente. Se por acaso eu perder todos os meus dados nos servidores aqui, igual aconteceu com a Renner, o que eu tenho que fazer? Opa, eu vou subir uma outra estrutura
porque eu tenho um backup numa nuvem, e nessa nuvem o meu backup é seguro, eu tenho redundâncias, e eu vou voltar o backup, e o meu negócio volta a funcionar daqui a 2, 3 dias. Foi o que aconteceu. Já aconteceu de um HD de um cliente de vocês estragar. Foi para o espaço. E aí? Ok, não tem problema. Eu tenho o backup no HD externo, eu vou instalar um novo servidor e voltar o backup. Ou seja, cria o procedimento, testa o procedimento e vê se ele é eficiente e eficaz. Tá? Sem um plano de continuidade do negócio, não só escrito, mas como testado, vai economizar muito tempo. E desespero, né? Se a pessoa chegou uma coisa nova, ela não sabe o que fazer. Agora, se o seu procedimento está escrito, opa, se isso aqui acontecer, eu já sei o que eu vou fazer. As minhas alternativas é o plano A, plano B, plano C. Crie um plano de continuidade do negócio, né? Ou seja, matamos a parte de continuidade com backup, o DRP, né, o plano de recuperação, né, e o plano de continuidade do negócio. Monitoramento, muito importante. Como que são os monitorados ativos da empresa, né? Não só de dados, mas também de hardware, software. Se existe log no sistema, já falamos, né, sobre logs lá no slide anterior. Existe logs de auditoria, porque às vezes o log, ele simplesmente registra acesso. Mas será que ele exibe o log do administrador? Olha, o administrador entrou e criou um usuário e liberou esse usuário para esse tipo de acesso, né? Então, o log de auditoria também é legal. Registros de malware, tudo que foi encontrado de malware, né? Hoje os softwares corporativos de antivírus, eles têm uma base central, onde a pessoal da TI consegue ver, né, tudo que está acontecendo nas estações, os malwares que foram bloqueados, registrados e tudo, né? Isso é legal para poder tomar ações futuras, né? E também dos dados que trafegam pelo perímetro, né? Lembra que lá atrás a gente fez o mapa do perímetro e não adianta só ter o mapa, você tem que registrar tudo que está passando por ali, né? Olha, o usuário acessou Americanas, depois ele acessou o YouTube, depois ele acessou o Facebook, tudo isso está sendo registrado, né? Isso aí auxilia muito a diretoria, a TI, a tomar medidas de segurança. Olha, vão bloquear Facebook, vão bloquear YouTube, né, a partir do comportamento dos usuários. Como é que a gente sabe como é o comportamento? Não é indo lá perguntar para ele, é analisando o que ele está fazendo tecnicamente, tá? E, importante, os logs eles têm que ser armazenados adequadamente. Não adianta armazenar o log no próprio sistema, porque se o sistema der problema, você perde essa informação, né? Os sistemas hoje, eles têm um protocolozinho chamado syslog, ou seja, você consegue pegar aquela informação daquele sistema e jogar no servidor separado. Pode estar, inclusive, na nuvem, né? Ele vai jogando as informações. Depois você analisa aquelas informações, tira relatório e tudo mais, mas é importante que eles estejam armazenados adequadamente. Sempre que possível, faça externo, tá? Com isso, matamos mais uma coluna, que é a inteligência de gestão e de logs. Bom, um trabalho, né, que vocês, como consultores e DPOs, vão ter que fazer nas empresas é o trabalho de conscientização, né? Isso é muito importante. Não adianta ter papel, 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 sendo que as pessoas mal vão ler e não terem treinamento em relação a isso. Então, crie um programa de conscientização de segurança da informação, né? As pessoas têm que saber a importância disso. Não adianta também ter novos sistemas, ter novos procedimentos e as pessoas não serem treinadas naqueles novos sistemas. Então, ou seja, é um trabalho constante, né? A gente sabe que muitas pessoas têm memória curta e, às vezes, esse trabalho de conscientização tem que ser feito a cada 6 meses ou a cada 1 ano, né? Depende muito do porte da empresa. Então, tem que ter sempre a reciclagem, né? Não deixem de trabalhar com esse pessoal que tem a força de trabalho voltada para dados sensíveis. Eles têm que ter um treinamento um pouquinho mais delicado para eles poderem identificar, armazenar os dados, como os dados são transferidos, como eles são arquivados, e não esqueçam, como eles têm que ser eliminados, né? De tempos em tempos, dados podem ser eliminados, né?
Quanto menos dados você tiver, menor o risco, né, de vazamento de informação. Aí, vamos lá, implementamos também o nosso trabalho de conscientização. Estamos chegando lá, pessoal, estamos quase. Teste de intrusão. O teste de intrusão é o que a gente chama do relatório técnico, né? A gente consegue fazer testes de intrusão não só interno quanto externo e verificar daquelas portas que a gente deixou no nosso perímetro, quais estão abertas e quais os riscos delas estar abertas, né? Isso é interessante. Mas dentro do perímetro, a gente também tem que fazer um teste interno para saber quais servidores estão acessíveis e por quem, né? Toda vez que tiverem serviços novos ou modificados, tem que realizar um novo teste para ver se aquele novo serviço está aderente à sua política de segurança da informação. E com isso aí, a gente vai ter o nosso relatório técnico, né? O teste de intrusão, gente, é igual um check-up médico. Eu vou no médico a cada 6 meses, faço ecocardiograma, faço exame de sangue, faço tudo para poder ver como eu estou. O pentest é o teste para retirar o relatório de auditoria técnica, né? Com isso, pessoal, nós conseguimos analisar 50 e poucos itens do NIST, né, que a gente se propôs a fazer isso hoje, né? E a gente tem todo o nosso mapa, né, verdinho, né, com muita informação, com muito conteúdo em relação à segurança da informação, né? Apenas um detalhezinho a mais, né, que tem muitas empresas ainda trabalhando em home office. Não pode esquecer que quando a pessoa está em home office, dependendo da sensibilidade da empresa e dos dados da empresa, tem que se levar em consideração a segurança física do trabalho remoto. Será que ela está numa casa, num prédio onde tem segurança, né? O prédio tem porteiro, o prédio tem câmera, né? Se ela trabalha com dados muito sensíveis, de repente não é viável você deixar essa pessoa trabalhar de home office, né? Uma pessoa que trabalha num banco, numa financeira, né? E ela não tem uma certa segurança no ambiente de trabalho remoto, é um caso a se pensar. Lógico, tem que se pensar em requisitos de segurança nas comunicações, né? A comunicação entre o home office e a empresa e os sistemas tem que estar encriptografados, né? Existe um recurso que é o acesso virtual às estações de trabalho. A Microsoft lançou isso agora em agosto, setembro, que são Windows que estão na nuvem. E elas só são acessíveis pelo corporativo e aquela máquina, ela não conversa com a sua máquina em casa. Porque às vezes a máquina que você tem em casa, ela é compartilhada. Às vezes você, a esposa, o filho, o marido, utiliza essa máquina nos finais de semana para outras atividades, e isso pode ocasionar um furo de segurança, né? Às vezes a criança, sem querer, clica no link, instala um malware, um trojan, e quando você acessa a sua empresa na segunda-feira, você transfere esse trojan para a empresa como um todo, né? Então, existem estações virtuais, estações de trabalho virtuais, né, em data centers, na Microsoft, né, através até de aplicativos, onde é possível criar um ambiente lá e a pessoa, quando ela acessa, ela não está comprometendo a comunicação da desktop dela, do notebook, com a empresa. Tá? É um recurso bem interessante que pode ser utilizado. Será que essas máquinas estão protegidas contra firewall e contra vírus, né? Uma coisa a ser pensada. E já falamos também, não esqueçam de revogar o login da pessoa quando se encerrar o contrato de trabalho, né? Isso é imediato. Tem empresas que quando vão demitir, elas já falam, olha, eu vou demitir a pessoa às 9 horas. Vou chamar lá na minha sala às 9 horas. Às 9 horas, enquanto a pessoa está sendo demitida, a TI já está revogando os acessos dela, para quando ela voltar na estação de trabalho, ela já não tenha mais acesso a nada, né? Porque às vezes ela acha que está sendo demitida injustamente e pode, sem querer, né, por um acesso de raiva, né, tentar prover algum mal para a empresa, vazar dado, copiar dado, alguma coisa nesse sentido, né? Então, tem muita empresa que faz esse tipo de jogada, né? 9 horas em ponto você pode revogar. A pessoa está lá e é feita dessa forma. Pessoal, acho que a gente conversou muito sobre segurança da informação. O que eu posso dizer da NetSol é que
vocês são os consultores, vocês são a nossa linha de frente. Né? A gente quer ser o seu parceiro no fornecimento de soluções de tecnologia. Né? É isso que a gente quer. Né? A gente quer oferecer produtos para os seus clientes. Né? Agora, a NetStore entra no meio para frente. Né? A gente não entra logo no início. No início, vocês têm que analisar os processos, analisar, criar processo, criar documentação, criar conscientização. A gente vai entrar numa segunda, terceira etapa, né? Ajudando vocês com soluções de tecnologia. Tá? Para soluções de perímetro, não tem esses dois grandes players mundiais, que é a SonicWall e a ForcePoint. Aplicativos em nuvem, né? A gente trabalha também com Microsoft, ForcePoint, a Safety, a BitGlass, né? Que são soluções que podem ajudar a segurança em nuvem. Em questão de conectividade, né? SonicWall e ForcePoint são os grandes players que a gente trabalha. Soluções de e-mail, né? A gente consegue não só vender o 365, né, para vocês, mas a gente consegue parametrizar as questões de segurança. Muita gente compra e acha que está seguro, né? Existem parametrizações a serem feitas em relação ao 365, né? Existem soluções, né, de correio que podem ser utilizadas, tipo Zimbra ou Open Source, os Extras, que é a solução atrelada ao Zimbra. Soluções de endpoint, né, que são os antivírus que a gente instala na máquina, né? A gente é revenda da Bitdefender, Node32, SonicWall, CapSky, TrendMicro, né? A gente consegue dar consultoria e venda de licença para todos esses produtos. Gerenciamento de identidade, né? Aquelas questão de duplo fator de autenticação, parametrização, tudo, né? Esses são os fabricantes com quem a gente consegue ajudar vocês. Monitoramento de ativos, né, de soluções, servidores, desktop e tudo mais. A gente trabalha com os Zabbix, que é muito bacana. Soluções de backup, né, a gente trabalha muito com a Acronis e com o Azure da Microsoft. A Acronis, para vocês terem ideia, ela, quando o backup está indo para a nuvem, ela consegue verificar contra malware, né, se existe algum malware, ransomware, indo para a nuvem e ele é eliminado antes de ser armazenado na nuvem. Pessoal, eu vou terminar a minha apresentação com essa imagem que eu acho fantástica. Né? Você tem um faro aqui na entrada da fazenda, mas você tem que analisar que existem outros caminhos que às vezes estão muito abertos, né? Você não tem nem ideia do que pode ser feito. Né? Tem o CEO da SonicWall, ele fala o seguinte: segurança é uma jornada, não um destino. Né? A gente quer muito ajudar vocês, né, nessa parte de soluções de tecnologia. A gente está à disposição para que vocês precisarem, né, soluções tecnológicas. Né? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Né? Segurança da informação é uma das etapas nessa adequação da LGPD, né? E que a gente pode ajudar muito, oferecendo soluções de tecnologia para o cliente de vocês. Agradeço imensamente a presença de todos, né, que vocês estavam aqui nessa manhã, tomando um café com a gente. Anderson, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Estou à disposição sempre, né?